Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Nós temos feito uma reflexão sobre a dor. E hoje eu vou trazer para a gente refletir o que nós podemos encontrar em comum entre dor e dom. Será que a dor é um dom? Será que um dos nossos dons é sentir dor? Você está no canal Reflexão Espírita do Dia. Meu nome é Márcia Amêndola, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E qual é a sua opinião a respeito? Nós já falamos que a dor, ela é natural, faz parte da vida dos seres vivos. Nós precisamos ter essa sensibilidade para algo que possa ser letal. Então, poder captar a dor, né, uma sensação que nos alerta para um perigo. Então, a dor é física, é natural e não necessariamente ela precisa virar um sofrimento. Dor e sofrimento, a gente pode traçar uma diferença, e sofrimento é da ordem psíquica. Então, muitas vezes nós sentimos uma dor e isso nos gera uma perturbação emocional. Então, sofrimento e dor podem estar ali associados. Mas pensar na dor e dom, quem já fez isso? Quem já pensou que a dor, ela pode ser um dom? E para isso, eu vou trazer para gente mais uma história, um mito, de Quiron, o curador ferido. E Quiron é um centauro. Quiron nasceu da relação de Cronos com Filira. Filira não era esposa de Cronos, era Reia. Então, Cronos se apaixona por uma outra, né? E trai a sua esposa com Filira, tem com ela um bebê, só que para ele se envolver, né, amorosamente com Filira e se manter escondido da esposa, ele se transforma em um cavalo. Daí, desse relacionamento, nascer um centauro, parte homem, né? Parte humana, parte homem, parte cavalo. Filira, ao ver aquele filho, ela fica, né, inconformada, fica atordoada e ela pede para os deuses para ser transformada numa árvore. Os deuses, comovidos ali, sensibilizados com o pedido de Filira, a transformam numa tília que exala um perfume que é atribuído à proteção dos guerreiros. Cronos pega o centauro, seu filho, e ele vai ser entregue aos cuidados de Apolo, deixa eu ver aqui, deus Apolo e a deusa Artemis, que é para ser educado por esses deuses. E com isso ele desenvolve sabedoria, virtudes, uma grande espiritualidade. E ele foi eleito o rei dos centauros, exatamente por ter essas qualidades. Acontece que Quiron, ele tem um amigo que é Hércules. E numa situação, ele é ferido por uma flecha envenenada, e Hércules dispara, acidentalmente atinge Quiron, e Quiron fica com essa ferida. Acontece que Quiron, ele tem a capacidade de curar, mas ele não pode curar a própria ferida. E o que ele faz? Com uma ferida que dói, que deixa, né,
ele num estado de ficar atordoado. Então, essa dor de uma ferida incurável faz com que ele, diante de uma dor infinita, porque ele é um centauro, Quirón, como um centauro, ele não morre, ele é imortal. Então ele tem uma ferida mortal, mas por ser imortal, ele não morre e a ferida fica de forma permanente. Né? Ele não morre pela ferida, mas a ferida não se cura, então ele vive uma dor infinita. Com isso ele vai buscar a cura. Tá? Ele faz uma peregrinação buscando outros conhecimentos, buscando fórmulas, tratamentos, o que poderia levá-lo à sua cura, a cura da sua ferida. E com isso ele aprende muita coisa. Né? O seu conhecimento o torna muito hábil no tratamento e cura das pessoas, né? Das outras feridas. Então ele não pode morrer, mas ele não pode curar a sua ferida, então ele fica ferido, mas ele se torna capaz de curar a ferida dos outros. Veja essa situação. Por isso que é chamado de o curador ferido. Ele sente uma dor infinita. E a partir dessa dor, ele transforma, a vida dele passa a ser uma jornada de conhecimento, autoconhecimento, uma jornada de aquisição de habilidades para curar. E o que ele faz? Ele oferece a cura para todos, apesar dele próprio não poder ser curado. Esse é um dom. Esse é o dom do curador. Curar a dor. A dor, ela nos mobiliza na busca pela cura. Se nós soubermos transformar a dor num dom de conquistar todas as habilidades, o conhecimento, a sabedoria, que é mais do que o conhecimento, a sabedoria, ela inclui agregar conhecimento com os valores morais, com o amor, a vontade de fazer o bem. Então eu uso a minha inteligência para uma boa causa, para ser útil à humanidade. Esse é o sábio. Ele vai conquistar e ele ganha um grande destaque. Ele passa a ser conhecido, respeitado. E ele sensibiliza as pessoas, né? Então ele é respeitado por todos. E existem algumas versões desse mito. Uma delas é que ele só consegue se libertar quando troca o destino com Prometeu. Tá? O Prometeu, ele foi acorrentado por Zeus em uma montanha. A punição dele porque o que acontece? O Prometeu ele rouba o fogo para dar para a humanidade. Então Zeus foi lá, pune, e ele fica amarrado lá, acorrentado na montanha, e todos os dias a águia vem, come o fígado de Prometeu, e o fígado se regenera e ele não morre. Então, todo dia ele vive essa tortura. É uma dor que ele sente, né? E ele passa por isso de uma forma, né,
permanente. A águia vai, come o fígado cresce, regenera, ele volta a se recuperar e a águia vem de novo, come e fica assim, reiniciando essa tortura. Então, durante o dia a águia come, durante a noite o fígado regenera, a águia volta durante o dia e assim vai. E Prometeu, ele só poderia ser libertado caso um imortal, no caso o Quirón é um imortal, concordasse em ficar no seu lugar, renunciando à própria imortalidade. Então, Quirón ficaria no lugar de Prometeu, renunciaria à sua imortalidade. Para quê? Para libertar Prometeu e ele poder morrer. Se tornando mortal, Quirón morre da ferida envenenada, causada pela flecha envenenada. Então, Quirón, para se livrar da dor, da sua dor eterna, ele assume o lugar de Prometeu e após 9 dias de tortura, finalmente morre. Né? E através da morte que ele se liberta da dor. Isso é uma versão, que também a gente pode abrir aqui outra discussão para falar sobre a morte. E eu vou dizer que esse tema tem me rondado, tanto na casa espírita que eu frequento, que a gente faz, né, o tratamento espiritual, eu dou umas pequenas palestras, fiquei afastada por conta do pé quebrado, mas já estou retomando, e eu prometi que a gente ia falar sobre a morte. E esse tema tem aparecido muito, assim, vários livros. Eu acabei comprando 2 livros que falam, os 2 livros falam sobre a morte. Tem um livro espírita que eu vi hoje, que eu tenho no Kindle, né? Eu tenho esse livro ali, digital, e mais outras coisas me apareceram para falar de morte. Eu falei, nossa, esse tema está me cercando. Então nós vamos falar sobre isso, e agora falando com vocês, trazendo aqui para nossa reflexão, esse tema veio de novo. A morte como uma possibilidade de nos libertar de um corpo ferido que dói, porque o que morre é o corpo, libertando assim o espírito. Vamos pensar a importância desse mito para que a gente reflita sobre a nossa relação com a dor no corpo e o dom de curar. Quirón é muito pensado nas pessoas, né? Por exemplo, como eu, que sou uma profissional da psicologia, então uma profissional da saúde, da educação, que lida com a dor humana. Né? Os médicos, principalmente, eles lidam com essa dor física e a possibilidade da morte do corpo. Médicos, enfermeiros, né? Profissionais que estão ali diretamente ligados a esse cuidado para a nossa sobrevivência. Então, existe em nós uma vontade de curar. Né? O psicólogo, né? Os terapeutas se atribuem muitas vezes uma missão de ajudar o outro. A minha missão como psicólogo, como terapeuta, é ajudar o outro. Salvar. Tem às vezes uma ideia de que a gente vai salvar. É preciso tomar um pouco de cuidado com essas questões, porque quando a gente se coloca nesse lugar de missionário, de salvar o outro, é uma posição de muita superioridade
como se a gente tivesse poderes enormes, né? Então superioridades, poderes superiores aos outros, e que como se fosse atribuição deste profissional, como se fosse um super-herói, de curar. Ele tem dons de cura que os outros não têm. Quando a gente vê na jornada do herói, é a jornada de cada um de nós que está ferido, que precisa encontrar o seu caminho da cura. Então, o profissional, aquele que se acha um missionário, aquele que diz que ele precisa salvar, a sua missão é salvar, é curar, é cuidar. Ao invés de olhar para a humanidade toda que está ferida, né, é preciso entender que esse discurso vem de um lugar de trauma, de um lugar de ferida. Que a busca tem que ser individual. Eu, como Kiron, devo fazer a minha jornada do herói, a minha jornada da busca de um conhecimento, de uma sabedoria, para que eu possa me curar e fazer as minhas escolhas. Você vê que a escolha de Kiron foi qual? Trocar de lugar. Comprometeu para que ele pudesse se tornar mortal e morrer. Então, não é necessariamente a condição de que vai encontrar a cura para viver na matéria. A jornada de Kiron é uma jornada espiritual, ao ponto de que quando ele chega numa condição de tal sabedoria, ele percebe vamos dizer assim, um momento em que ele está pronto para trocar de lugar. Ele se entrega e ele tem um ato extremo de, a gente pode chamar de caridade, pode chamar de sacrifício, mas ele se entrega. Ele está pronto, ele já fez a sua jornada, adquiriu a sabedoria, promoveu a cura. Enquanto ele cura os outros, ele está curando o espírito ferido. O corpo ferido não cura, a alma cura. Ele está curando, ele está cuidando, curar e cuidar, né? A gente entende que é a mesma palavra, é o mesmo sentido. Ele está cuidando da sua alma e ele está se espiritualizando, ele está evoluindo, ele está se transformando. A jornada do herói é uma jornada de autoconhecimento, de transformação. Não necessariamente vai encontrar a cura do corpo, mas quando a alma está curada, ela está pronta para deixar esse corpo e partir, se libertar. Nós vamos aprofundar, né, esse pensamento a respeito da morte, porque nós temos muito medo de morrer, nós temos medo de sofrer, nós temos medo da dor e nós falamos do medo. Nesse momento, nós temos que começar a cultivar a oração. Lembra? Senhor, cura meus pensamentos baseados no medo. Qual é o pensamento baseado no medo que nós temos quando se trata de uma doença, de uma ferida, a dor? Qual é a crença, o pensamento que nós temos quando pensamos na morte? Isso faz toda a diferença, inclusive na nossa relação com Deus, porque na oração nós nos voltamos para Ele. Deus, Senhor, me cura dos pensamentos. Quem vai nos curar?
de uma ferida que nós não conseguimos curar. É Deus se na nossa jornada nós encontrarmos Deus. A nossa jornada é de nos voltarmos para Ele. É voltar à casa do Pai, com a parábola dos dois irmãos, né, do filho pródigo. É voltar para a casa do Pai, encontrar com esse Pai, viver ali em conexão e união com Deus. E nessa história, que a gente possa entender a nossa relação com a dor e o quanto essa dor pode ser o dom de transformação em que vamos iniciar um processo na busca dessa cura, um processo de espiritualização, um processo de olhar para quem somos. Somos espíritos, na essência, e não um corpo. Não podemos desprezar o corpo. Vamos pegar de novo o mito de Quiron. Quiron, ele é imortal. Então, ele precisa viver todas as etapas. Ele não pode morrer enquanto ele não adquirir toda a sabedoria. Então, ele vive com a ferida, ele vive com a dor. Ela é companheira dele, não como Prometeu. Prometeu sente a dor durante o dia em que a águia come o fígado dele, mas à noite o fígado regenera, para no dia seguinte ele ser torturado de novo. Ali era uma tortura. Quiron não. Quiron foi ferido e a ferida permanecia com uma dor permanente. E ele foi buscar essa cura. Então nós precisamos, talvez, não buscar apenas os médicos, os remédios, né? Nós vamos fazer isso sim. Por quê? Porque existe um tempo para este corpo viver. Nós não podemos abreviar o tempo de vida desse corpo. Somente quando nós estivermos preparados, porque a dor, ela tem esse dom de nos fazer buscar viver. Nós queremos viver, nós, apesar da dor ou por causa da dor, a gente pode entender, vamos lá, é um pouquinho complicado aqui, porque eu não estou defendendo que a gente deva sofrer, tá? Sofrimento é uma escolha e não é um caminho de equilíbrio. Sofrimento a gente não quer, um sofrimento psíquico a gente não quer. A dor do corpo, ela acontece, é dor física, tá? Então, essa dor mobiliza e a gente busca a cura. Isso é muito justo. Quiron fez isso. E nessa jornada, ele não estava em sofrimento psíquico. Ele estava numa jornada de buscar a sua sabedoria. Saber curar a si mesmo e aos outros. Enquanto ele curava os outros, ele se curava. Mas lembra que eu falei? Curava a sua alma. Então, a nossa jornada, a dor no corpo, ela vai persistir até o momento em que a nossa alma está preparada. Ela se curou. E aí a gente pode partir. Esse corpo pode adoecer e morrer, ou a gente, se tiver a oportunidade de curar o corpo, a gente vai curar. A gente precisa cuidar. Tá? Cuidar do corpo é muito importante. A gente pode encontrar a cura do corpo. Eu não estou dizendo que não, né? A gente pode e deve buscar cuidar e curar o corpo. Mas o mito, ele traz essa conversão de que o dom de sentir a dor é a gente transformar a dor num dom, é trazer
essa transformação da dor em a nossa transformação espiritual, a nossa sabedoria, saber cuidar dos outros, aprender a lidar com a finitude do corpo, e é quando ele se entrega, esse é o momento em que ele decide, trocar de lugar com Prometeu é uma decisão consciente, ele está preparado, e essa troca garante a ele, né, o término do sofrimento físico para a liberdade espiritual. Então a gente tem um monte de desdobramento aqui, né? Falar da nossa relação com a morte é importante, a nossa visão, porque é uma coisa que eu vou dizer, a gente sabe, isso é certo, que neste corpo físico nós somos mortais, né? O corpo morre. Então chegará um momento que nós vamos precisar nos despedir dessa jornada aqui na Terra. Quando isso acontecerá, né, nós não sabemos, não nos é dado saber, com raras exceções, mas não nos é dado saber. Então a gente precisa viver o dia de hoje. Esse é o dia que existe. Nós temos o hoje, nós não temos o ontem e nós não temos o amanhã. O que nós temos é o agora. Viver agora, viver de uma forma em que a gente valorize cada instante da nossa vida. E fazer uma preparação para a morte. Nós não nos preparamos para isso. Fazer esse preparo é importante, não é que a gente esteja se preparando para morrer, desejando morrer, mas é fazendo um preparo para que ela seja considerada uma etapa natural, que realmente faz parte, né, da nossa vida aqui, encarnados. Então nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Pensa no mito. O que vocês acharam do mito? Qual parte que foi mais interessante, que vocês lembram, que mais tocou? E se vocês acham, porque assim, lembra que eu falei que aqui é uma reflexão? Não temos dono de verdade aqui não. Aqui somos livres pensadores. Nós podemos concordar ou não, nós podemos ter opiniões, conhecimentos para compartilhar. Então fiquem muito à vontade para trocar as ideias comigo, que se vocês concordam ou não com essa visão de dor como um dom. E o que mais vocês gostariam de saber? Se vocês têm dúvidas, podem fazer perguntas que eu vou considerar para a gente fazer uma troca, uma reflexão. Tá? E eu agradeço a sua participação, a sua presença. Se gostou, compartilhe, curta e a gente se vê no próximo encontro.